Nesse vídeo, bora bater um papo sobre o RBRY11, um fundo de recebíveis, aqueles fundos conhecidos como fundos de papel, da gestora RBR. Esse fundo, ele paga dividendos bem interessantes. Ao longo do tempo, sistematicamente, ele tem conseguido superar o CDI, então ele pode ser uma boa alternativa para quem busca diversificar seu portfólio de fundos imobiliários na classe, no segmento de recebíveis, e também para aquele investidor de renda fixa que quer superar o CDI e também, claro, receber um rendimento mensal. Bora explorar então o último relatório divulgado pela gestora RBR, e aqui logo na capa nós temos aqui o FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado. Estruturado é porque ele opera em todas as pontas do ciclo imobiliário, desde lá a compra do imóvel, do terreno, que vai ser construído, por exemplo, prédios residenciais, e ele atua aqui, a maior parte dos créditos são lastreados por esses empreendimentos de construção de imóveis residenciais, então, por isso, ele é crédito imobiliário estruturado. Vamos trazer aqui os dados importantes. São 47 operações, como eu falei, a maior parte de financiamento desses empreendimentos imobiliários, principalmente residenciais, construção de prédios. O patrimônio líquido de 1,22 bilhões, duration média de 3,1 anos, dos CRIs que estão na carteira do fundo. O rendimento CDI mais 4,32, o spread médio mark to market, marcado a mercado, IPCA mais 10,61. A carteira do fundo tem 65% dos CRIs atrelados ao CDI e 35% dos recebíveis atrelados à inflação, indexação. E a LTV, que aqui é a garantia que tem lastreando esses recebíveis, 58% é o LTV. Bom, alguns dados interessantes aqui é o seguinte, olha o que fala aqui no relatório. O RBR é um veículo predominantemente indexado ao CDI, estamos empenhados em alinhar a composição da nossa carteira de forma que até o primeiro semestre de 2025 o fundo tenha mais de 80% de concentração de CRIs atrelados a esse índice. A carteira do fundo fechou com a alocação de 76% de ativos indexados ao CDI. Então veja só, se você busca superar o CDI, esse fundo aqui pode ser uma boa alternativa. Vamos trazer alguns resultados aqui do relatório. Lembrando, esse relatório aqui é de fevereiro, tá? Então com base no preço de fechamento de fevereiro. Dividend yield distribuído no mês foi R$ 1,05 por cota. A cota hoje, vamos dar uma olhadinha aqui no preço da cota, tá 91,76. Preço hoje, Nós estamos em 10 de abril, no dia 10 de abril. Aqui no relatório, ele colocou aqui 1,05 de dividendos por cota. O dividend yield da cota a mercado, 1,18, claro, com preço de fechamento lá de fevereiro, e o dividend yield anualizado em relação à cota de mercado de 15,11% ao ano. Ou seja, é como se ali no mês de fevereiro, anualizado, ele tivesse pago um yield de 15% ao ano, livre de imposto de renda. Então, isso aqui é bem interessante. Vamos ver o que mais a gente pode tirar aqui, ó. Assim, fechamos o mês de fevereiro com 47 operações, todas em dia com suas obrigações financeiras, ou seja, todos aqueles devedores estão pagando em dia. Os CRIs investidos contam com sólidas garantias imobiliárias, alienação fiduciária dos imóveis, LTV, loan to value, médio de 58%. A maior parte das garantias, 74%, estão localizadas no estado de São Paulo, entre as quais 93% na cidade de São Paulo. E aqui tem um gráfico interessante que mostra isso. 74% das garantias no estado de São Paulo, portanto o estado, claro, mais industrializado, maior estado produtor do país, isso é bom porque é um estado muito rico, e sendo que 93% das garantias estão na capital. Agora, um dado bem interessante aqui, que eu destaquei também, é que 40% de todas as garantias do fundo estão nas regiões prime de São Paulo, como Faria Lima, Jardins. E aí, quando a gente vai ver lá o portfólio de CRIs deste fundo, a gente vai ver que os imóveis residenciais são nesses bairros, grande parte são nesses bairros aí, Faria Lima, Jardins, Pinheiros, o que traz uma credibilidade boa para o fundo. E aqui,
Total de cotistas 59.539 lá em fevereiro, claro, né, enfatizando mais uma vez. A cota, valor patrimônio PL por cota 95,71. Mercado, é o preço de mercado por cota 88,99. Então aqui estava operando com desconto e as taxas de gestão não são tão baixas, de gestão 1,1% ao ano, administração 0,16% e ainda tem aqui uma taxa de performance de 25% se superar IPCA mais yield do IMAB5. Voltando aqui para as informações atuais do fundo, o valor hoje dele atual de 91,76, subiu nos últimos 12 meses 4,05%. O dividend yield, aqui eu vou até destacar, né? O dividend yield de 12,77 nos últimos 12 meses. E também um ponto importante aqui a destacar é o PVP, né? Ele está operando aqui abaixo do seu valor patrimonial, mas se a gente olhar aqui para o gráfico, você veja que ele subiu bastante. Ainda assim, está operando abaixo do seu valor patrimonial, mas ele estava aqui com um deságio grande alguns dias atrás, né? E esse fundo a gente tem ele na nossa carteira Meu Patrimônio e a gente entrou justamente nesse período aqui que ele estava com um deságio bem grande. Veja só que ele estava aqui bem abaixo. Agora já subiu bastante, mas ainda assim está com o valor, né, o preço de mercado abaixo do seu valor patrimonial. Aqui fala um pouquinho do rating, que a metodologia que eles fazem para avaliar os créditos. O resultado, vamos falar do resultado de fevereiro, né, que é aqui do relatório. Resultado final de 14.480.000, sendo que 13.407 foram distribuídos aqui para os cotistas, que é referente, né, àqueles 1,05%, R$1,05 das cotas, né, rendimento por cota, e dá um yield anualizado aqui em fevereiro, né, com base no preço de fevereiro, de 15,11% ao ano. É um rendimento bem interessante. Os dividendos, o histórico de dividendos do fundo, você veja só que ele varia aqui de R$1,95, 95, 1,95, 90. Então varia aqui entre 90 a 1,05 por cota mensal. É isso que você vai receber todos os meses quando você compra uma cota desse fundo, tá? Que é um dado bem interessante. Aqui, os dividendos do fundo mais a variação patrimonial. Veja só que ele supera bastante quando a gente olha, não para o preço de mercado, mas para a variação do PL, né, do patrimônio líquido do fundo. Ele tem sistematicamente aqui está superando desde o início de 2018, mês 4 de 2018 até o 2 de 2025, entregando 174% do CDI. E quando a gente leva em consideração aqui o valor de mercado, né, dividendos mais a variação das cotas de mercado, 143%. Eu mostrei lá no gráfico, lá no Status Invest, que teve uma queda, depois voltou a subir, né, em fevereiro agora já subiu mais ainda. Então, consegue entregar acima do CDI, por isso que eu falei logo no começo do vídeo, que pode ser também uma boa alternativa para o investidor de renda fixa que busca superar o CDI. E claro, que queira receber um rendimento mensal. Vamos trazer aqui mais alguma informação interessante. Aqui é a questão de estratégia do fundo, né? A parte principal do fundo, core dele, aqui comprar CRIs com rating de no mínimo BBB, de acordo com a metodologia que eles usam para avaliar, que são operações exclusivamente off-market, você não consegue no mercado entrar nessas operações, de acesso restrito a investidores profissionais, preferencialmente originações e estruturações próprias. 68% disso, depois tem um nível tático, que é 24% das operações táticas, que eles investem em CRIs ou fundos imobiliários de CRIs, né? CRIs com carrego abaixo da taxa média da carteira core, mas que apresentam potencial de ganho. E por fim, eles deixam aqui 8% da carteira em liquidez. Tesouro, fundos de investimento em renda fixa, LCI e LIGs. Aqui mostra mais um dado interessante, deixa eu passar aqui para o que é mais interessante, para a gente não perder muito tempo também. Aqui, ó, spread médio por indexador, percentual da carteira. Quase 60%, 56% aqui da carteira está em CDI mais 4,3%, levando em consideração a marcação, né, a marcação atualizada lá de fevereiro, que é, né, quase 60% aqui pagando CDI mais 4,3%, que é um rendimento bem interessante. E 43,3% pagando IPCA mais 10,6%, que também é muito alto, e um residual aqui em GPM mais 9,4%.
E aqui os tipos de risco da carteira, percentual da carteira por CRIs, maior parte, 61%, financiamento de obra, né, depois corporativo e carteira pulverizada. E, como eu falei logo também no início, 96,1% dos CRIs são do setor imobiliário, principalmente concentrado aqui na parte residencial. Para entender, ele financia obras de grandes construtoras, incorporadoras, principalmente em São Paulo, na região nobre, grande parte na região nobre, Pinheiros, Faria Lima, essas regiões que eu destaquei também. Então, localização das garantias, 84% estão no Sudeste. Aqui, a distribuição do rating, né? Boa parte aqui do rating variando em A, acima de A. E aqui, né, a concentração mostra a carteira do fundo imobiliário. Para você entender mais, eu vou pegar, por exemplo, aqui esse CRI da Tael, que é a maior concentração dele, né? O rating A, indexador CDI, está pagando aqui, né, 4,36 em relação à taxa de aquisição que ele comprou. Então, em relação à taxa de mercado, atualizado seria 3,98. Veja só que a concentração do patrimônio está alta aqui, 10,75 nesse CRI. Vamos ver o que é esse CRI aqui, ó. Tem aqui no final uma explicação e aí você começa a entender bem o fundo. Olha só, o devedor que é a Tael, nesse setor imobiliário residencial, a taxa é de CDI mais 3,25, vencimento agosto de 2029. Operação de crédito para desenvolvimento imobiliário de 3 projetos residenciais de alto padrão, projetos de alto localizados no bairro Nobre de São Paulo. A devedora é a Tael, empresa tradicional do mercado de incorporação. A companhia realizou a aquisição de 3 terrenos a serem desenvolvidas as obras, sendo seu pagamento foi realizado com recursos próprios. A dívida conta com garantia de alienação fiduciária do imóvel, então tem o imóvel em garantia, alienação fiduciária das cotas da SPE, que é a sociedade que foi aberta para a construção desse imóvel, cessão fiduciária dos recebíveis, aval da holding e de sócios. Então conta com bastante garantia. Agora, lendo isso daqui, mostrando isso daqui, você entende claramente o que o fundo imobiliário faz e o rendimento que você vai ter. Então, fechando aqui, se você gostou desse vídeo, então deixa seu like, lembra de deixar seu like, é muito importante para mim. Se inscreva no canal, tem um botãozinho aqui de inscrever, se inscreva no canal, compartilha com alguém que você acha que esse conteúdo seria útil e lembre-se, se você precisa de ajuda nos seus investimentos, esse fundo, por exemplo, é um fundo que está na nossa carteira de fundos imobiliários aqui da Meu Patrimônio. Nós compramos num momento bem oportuno, né, quando estava com um deságio muito bom. Então, se você quer entender mais sobre como investir, busque a gente que consegue te ajudar, né, aqui na Meu Patrimônio de forma independente, de forma isenta de conflitos de interesse. Desejo para você bons investimentos, deixo para você um grande abraço e vambora!